Eu tô conversando com elas aqui e ela me falou que algumas coisas ela acredita, entendeu? Então a gente queria saber, e você acredita ou não? Ah, tem algumas que eu acredito, tem outras que eu não acredito não. E sua opinião, o que você acha? Você já aconteceu alguma coisa assim que você fala, ah, é muito parecido, ou seja assim, ah, isso é igual a lenda urbana? Bem, comigo não, mas eu já ouvi histórias no colégio. Então vocês acreditam? Ah, eu acredito em algumas. Já falaram da loira do banheiro, quando eu cheguei na escola. Quando eu cheguei na minha escola, eu não conhecia ninguém. Aí falaram que lá tinha uma tal de Catarina, que eu nunca tinha Eu já ouvi falar falar. dessa. É muito legal também. É parecido com a loira do banheiro. É muito parecido. Mas vocês já fizeram isso? Jogaram o cabelo Eu no já. Eu joguei cabelo no vaso, chutei. É da infância mesmo. Dizem que tem que abrir as torneiras e tal. Tem uma também da moedinha, já escutou? Não, da moedinha não. Que brinca da moedinha lá de 1 centavo. Aí a última que ficar com a moeda na mão tem que sair correndo pra lavar a moeda, senão a alma fica presa ali e tal. Já ouvi falar. Legal. Também tem uma que apareceu na televisão falando que umas crianças se perderam no meio do mato. No Gugu. Tem umas legais. Fatos verdadeiros. Os passos podem ser verdadeiros. Eu acredito, mas não muito. Mas você já aconteceu algo assim que você fala assim, ah, é muito parecido ou é igual a alguma lenda urbana que você conhece? Não, eu acho que não acredito muito em certas paradas. Eu acredito mais. Tem certos lugares que você passa, você vê, você nunca passou, mas você lembra que naturalmente deve ter passado e você lembra. Aquela rua, pô, nunca passou na rua, mas entendeu? Então você acredita mais ou menos algumas coisas. And I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. When sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. Bom dia, professora Sara. Estamos aqui, pessoal, com a professora Sara. E gostaríamos de saber, professora, qual o seu interesse sobre lendas? Entendeu? O que a senhora acha? Se isso é uma bobagem ou a senhora acha que é coisa da cultura mesmo brasileira? Olha, eu acredito o seguinte, que quando uma história começa a se disseminar, as pessoas começam a contar aquela história, ela teve um fundo. É lógico que quando o povo conta alguma coisa, ela tem um fundinho de verdade, mas o povo aumenta bastante. E eu acredito muito nisso, porque eu acho que a voz do povo é uma sabedoria popular, é uma coisa que a gente precisa valorizar. E essas lendas que você está querendo dizer, quais são assim, na verdade? Assim, lendas, puxando para os dois lados, lendas urbanas, a loira do banheiro, a Catarina, que eu acho que muita gente conhece. E o outro lado, assim, o boto cor-de-rosa, Saci Pererê, essas coisas assim, do dia a dia, assim, que acho que a maioria das crianças viveu essa coisa, falando muito da loira do banheiro. Quem foi que nunca botou o cabelo no vaso e fez essas coisas, entendeu? E eu queria, por isso que eu tô falando, Eu acredito muito nessa parte da espiritualidade, sabe? Eu acho que ela está muito presente na nossa vida e eu acho que é possível sim, que essas coisas, não que essas histórias sejam todas verdade, mas é possível que alguém tenha visto sim uma pessoa, um vulto, e daí tenha surgido toda a história da loura, como lá na parte rural, quando o pessoal fala do Saci Pererê, sumiu uma coisa, aí foi do Saci. Olha, tem um vizinho meu que é pálido, ele se transforma em lobisomem, não sei o que, eu vi um lençol arranhado, um lençol com sangue, tudo tem um fundinho, sabe? De repente existiu mesmo uma pessoa pálida e tal, lógico que não se transforma em lobisomem, mas existem, eu acredito que existem seres que moram na natureza,
que pode ser visto algumas vezes sim, e daí surgem essas histórias. Então, de imaginar, de ouvir, de imaginar. Os adolescentes adoram essas lendas urbanas, né? Eu acho que os adolescentes, de modo geral, eles sentem a necessidade de sentir medo, né? Então Referências urbanas. exatamente, os adolescentes eles adoram as lendas urbanas, porque eu acho que tem essa necessidade de sentir medo, né? Então isso aí realmente isso é um folclore, né? Por exemplo, os adolescentes eles adoram ver filmes de terror, adoram, porque eles precisam sentir medo, né? Eles têm essa necessidade de sentir medo, então é importante isso para eles. Então eu acho que realmente não existe nada sobre isso, né? É tudo imaginação, é uma lenda. Acredito que as lendas urbanas fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte do nosso folclore, fazem parte da realidade do povo brasileiro. Então você tem, por exemplo, a lenda do Saci Pererê, você tem a lenda do Boto Cor-de-Rosa, da Vitória Régia. Isso, todas essas lendas fazem parte da nossa cultura. Então não há motivo para ninguém ter medo, e sim, muito pelo contrário, né? Isso tem muito apreço, muito gosto, e acima de tudo, passar para as novas gerações para que isso não caia em esquecimento. Porque a gente vê que hoje em dia muitos jovens, por exemplo, da idade de vocês, não conhecem essas lendas e acabam achando que é uma coisa do outro mundo, que é uma coisa do diabo, alguma coisa parecida. E na realidade é apenas um folclore que o nosso povo faz, seja revista, seja amplamente divulgada, e que todas as pessoas do nosso país, até de fora, tenham acesso a esse tipo de informação.